vamos conversar ao vivo com a Laura Rezende, que participa conosco pela internet nesta edição de Agricultura BR. E Laura, nós temos alguns fatores, né? De momento, num primeiro impacto, nós podemos ver um boi, arroba de boi, que vem com até um certo fortalecimento nos valores, ou pelo menos estável, mas a expectativa já para esse final de mês de maio pode mudar por conta da redução de pastagens. Como é que você está avaliando este cenário? Qual que é o impacto que isso deve trazer para a precificação do boi? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, nós passamos aí por um momento de recuperação nos últimos dias, né? Principalmente que se intensificou na segunda quinzena de abril, mas a nossa expectativa, desde aquela valorização, né, que se iniciou o movimento de valorização, principalmente na Bolsa, ocorreu de certa forma no físico também, mas principalmente na Bolsa, a gente observou o contrato de maio, por exemplo, atingir aí até os 238, né? Ou seja, a Bolsa estava acreditando que o boi valorizaria no estado de São Paulo cerca de R$ 7 a R$ 8 de abril para maio, o que vai totalmente de desencontro com o histórico, né? O nosso histórico aqui, nós fizemos uma análise aí, inclusive, desde 1995, então dos últimos 29 anos aí, né? E o que a gente observa é que, historicamente, mais de 90% das vezes, o boi cai de abril para maio. Então, dos últimos 29 anos, apenas 4 anos o boi subiu de abril para maio, e foram anos, inclusive, aí, sua maioria de fase de alta, né? Do ciclo pecuário, né? Um momento totalmente diferente do que o que nós estamos agora. E os motivadores, né, para essa valorização aí foram, em resumo, né, chuvas que apresentaram um bom volume de chuvas em grande parte do Brasil, principalmente Brasil Central e Norte, em abril, momento que já não é tão típico de chover, geralmente a gente vê um abril já com as chuvas ficando um pouco mais escassas aí, em várias regiões, inclusive fazendas de nossos clientes aqui, eles comentaram que em abril choveu mais do que janeiro, inclusive, né? Então, um movimento bem atípico, contrariando estimativas aí de clima que os especialistas tinham também. E então, esse bom volume de chuvas e também dólar, que chegou a atingir o maior patamar desde março do ano passado. Então, esses dois foram os principais fatores que a gente acredita que levaram a essa valorização do boi, mas na nossa visão isso não se sustentaria, como já não está se sustentando na Bolsa, né? A gente vê hoje um boi na Bolsa a 229, então é uma queda de quase R$ 10 aí, frente àqueles 238 que chegou a atingir ali no dia 22 de abril, né? Isso referência de maio, e a gente acredita que, perante o histórico e também analisando o contexto atual que nós temos de sobreoferta, o cenário é ainda mais negativo do que esses até 229 que a Bolsa está cogitando atualmente. Então, eu acredito que num curtíssimo prazo aí, falando de um maio, um junho, a gente tem uma expectativa baixista a rolar, esse desenrolar nos próximos dias. Laura, e essa expectativa baixista, ela está diretamente ligada à capacidade do pecuarista em manter esses animais nas suas pastagens, que ainda que estejam tendo, ela já perde qualidade, já é visível em alguns estados, principalmente no centro-oeste, pastagem vigente, mas com qualidade inferior. E aí, você falou a respeito deste ano atípico, e nós tivemos no primeiro trimestre uma aceleração muito forte de abate de fêmeas, do abate em geral, mas a participação de fêmeas subindo, são números históricos que, inclusive, quando se comparam a anos anteriores. Abril, aparentemente, também foi de um forte abate, mas uma redução ali da participação de fêmeas, ainda dados a serem confirmados. Nós podemos ter, neste final de safra de boi de capim, de boi de pastagem, uma redução de fêmeas na oferta, e isso pode ser talvez um pouco mais benéfico à arroba do boi, ou ainda é cedo para falar isso? Eu acredito que, se comparado ao que nós chegamos a observar, principalmente em março do ano passado, por exemplo, que foi o maior percentual das fêmeas no total abatido, né? Atingiram aí o patamar de 49%. Então, quase metade de tudo que era abatido no Brasil eram fêmeas. A gente vem observando essa redução da participação de fêmeas, mas ainda são em níveis muito altos. A gente ainda considera isso como um descarte.
talvez não de forma tão acentuada, como esses 49%, como nós chegamos a ver, mas ainda é considerado um descarte acentuado. Então, falando aí na participação de fêmeas em 41%, né, do total abatido, 42%, até mais em alguns meses. Então, eu acredito que as fêmeas ainda vão participar significativamente, tá? E eu não acredito que talvez essa redução no percentual, se comparado ao que nós já tivemos em março, estou trazendo março porque foi a maior participação, né? Mas não acredito que essa pequena redução nesse comparativo ao que nós já tivemos nessa fase de baixa desse ciclo vai fazer com que a gente tenha um cenário mais positivo para o boi, até porque a gente tem muito animal terminado ainda para ser abatido, né? Então a gente tem que absorver essa oferta excedente que a gente tem aí de animais prontos, né? Para depois a gente ter um reflexo de fato mais positivo para a arroba bovina. Então, não acredito que essa diminuição da participação de fêmeas que a gente tem observado aí nos últimos meses, que já nos revela um cenário, sim, mais positivo, principalmente já pensando em uma virada de ciclo aí, né, um prenúncio de virada de ciclo já acontecendo, não acredito que vá ter um impacto positivo nos preços, pelo menos nesse curtíssimo prazo aí, porque eu acredito que a oferta de animais a serem abatidos com o capim secando aí, como você muito bem comentou, vai ter uma força muito maior. Laura, quando que devemos ver o ápice de uma oferta maior de bovinos e, com isso, a indústria frigorífica com uma escala mais alta, mais tranquila, mais folgada, podendo colocar valores mais baixos na arroba, que é um fator normal para essa época do ano, mas em qual período devemos ver o ápice deste cenário? Isso historicamente, Fabiana, acontece nos meses de maio e junho, né? Então, se a gente pega esse histórico, geralmente acontece nesses meses. Pode mudar muito a depender da situação climática. Então, em anos em que as chuvas acabam se estendendo um pouco mais, a gente já tem uma safra um pouco mais tardia. Mas eu acredito que nós vamos ver os piores preços, aí, o fundo de preço da arroba nesse ano, no final aí desse mês de maio para junho, justamente porque essas chuvas se alongaram e a safra deu uma certa atrasadinha. Então, acredito que isso vai acontecer mais para o final desse mês, tá? E um ponto importante e interessante a se comentar também, né? Historicamente, o que a gente vê, até meio que empiricamente, né, pelos os costumes, é que o boi ele costuma iniciar uma recuperação ali a partir de julho, perdão, e de agosto. É o que o senso comum, né, costuma falar aí, os pecuaristas a Rádio Peão geralmente fala isso, né? O boi, a partir de julho, agosto, ele já inicia o movimento de recuperação ou de parar de cair. Mas um ponto muito interessante é que se a gente olha o padrão dos últimos 10, 15 anos, isso tem mudado muito. A safra ela tem se alongado por um período maior. Isso porque nós hoje mudamos muito a forma de manejo da pecuária, né? Então, sistemas mais intensivos aí, como um TIP, né? Terminação intensiva a pasto, um semi-confinamento, até mesmo o confinamento, que há 15, 20 anos atrás era utilizado numa escala muito menor no Brasil e, além disso, em situações mais pontuais, então mais no segundo semestre mesmo, né? Hoje em dia nós temos inúmeros boitéis aí no Brasil e até confinamentos próprios que rodam durante todo o ano. Então a pecuária mudou muito o seu padrão e a gente observa esse reflexo aí tanto na oferta de animais abatidos, que tem se prolongado aí por um período maior. Então a gente costuma ver essa safra na média dos últimos 10 anos se estendendo até agosto, inclusive, que foi algo que nós tivemos no ano passado. Porque agora o pecuarista ele faz aquele primeiro limpa na fazenda ali por meados de maio, né? E o que ele consegue, ele termina de dar uma engordada, porque muitos, inclusive, acreditam que julho, agosto, os preços já dão uma melhorada. Então, muitos fazem esse movimento de tentar chegar um pouquinho mais esse animal, de tentar colocar um pouquinho mais de carcaça nele e levar ele para ser abatido ali em meados de agosto, né? Só que o problema é que a gente tem visto muitos fazerem esse mesmo movimento, o que nos está levando aí a uma oferta de animais por um período mais alongado. Então, se a gente analisa esse histórico de preços do que a gente tem, em média, no mês de abril, em média, no mês de julho e no mês de agosto, inclusive, nós observamos, na média dos últimos 10 anos, uma queda na casa de 2%, tanto no comparativo abril com julho, tanto no comparativo abril com agosto. Então, historicamente, nos últimos 10 anos, os preços
eles têm sido piores nesses meses de julho e agosto do que até mesmo em abril. Então, eu fico aqui um alerta também, né, apesar da gente já ter observado essa desvalorização aí na bolsa, diante dos preços que nós tínhamos ali no final de abril, um boi a 234, que é hoje o que a gente vê para julho, um boi de 200 e acima de 235, que é o que a gente vê para agosto, eu não acredito serem preços tão ruins também, tá? Não, obviamente não foram os melhores preços, mas os piores não acredito que possam ser também. Tá certo, Laura, vou te fazer uma pergunta para finalizar rapidamente. Como que você acredita que nós vamos chegar em relação à oferta de animais prontos para abate em outubro, novembro, seja do pecuarista diretamente, seja de boitéis, confinamentos, que neste ano vai se apontando como um fator mais interessante do que foi nos últimos 2 anos? Como que deve ser essa oferta brasileira? Eu acredito que nós vamos ver uma oferta interessante de animais de coxo no segundo semestre, tá? Porque hoje a gente vê um milho bem mais interessante na relação de trocas comparado ao que a gente tinha ali, principalmente no início do ano passado. Então, as margens hoje para sistemas, inclusive intensivos, estão muito mais positivas, né? A gente tem cliente nosso aqui, por exemplo, fazendo uma roupa produzida em confinamento de R$ 140, né, no estado do Mato Grosso. Então, você vende um animal lá 220, que é o preço de hoje, você tem uma margem muito interessante e um manejo intensivo, né? Então, isso vai ter um reflexo, eu vejo aí para o segundo semestre, através desse estímulo que a gente está vendo do sistema de manejos mais intensivos, vai nos causar uma oferta ainda elevada desses animais. Claro que isso a gente tem que estar acompanhando sempre, né? Então, a oferta, por exemplo, de outubro, novembro, ela vai ser muito ditada ali 3 meses antes, que é quando o pecuarista tem que decidir se ele coloca no coxo ou não. Então a gente tem que ir acompanhando isso constantemente, mas a princípio o que eu tenho observado é que os confinamentos vão ter sim uma lotação maior por essa maior viabilidade que nós estamos identificando atualmente.